vencedores nessa noite, amém? Só os vencedores. Os que vão reinar lá na glória, amém? Então vamos cantar junto que nós somos vencedores, que nós somos campeões, em nome de Jesus, amém? Vamos louvar a Deus com um hino bem conhecido, mas que toda a igreja nós iremos declarar nessa hora. Eu convido os irmãos para se colocarem de pé. Vamos iniciar este culto, declarando que nós somos campeões em nome de Jesus. Aleluia. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Campeões. Em nome de Jesus. Vencedor. Essa fé que te faz embate ver, te mostra teu valor, campeão. Vencedor. Deus dá asas, faz teu voo. Dando glória a Deus e aleluia, porque você é mais que vencedor nessa noite, amém? Aleluia. Meus amados irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Quero tributar a Deus toda a honra, toda a glória, pela oportunidade que nos concede de estar convosco. Sabemos que dele, por ele e para ele são todas as coisas. O nosso horário está escasso, sem mais delongas, eu quero convidar todos para lermos a palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 16 e verso de número 18. Aqueles que encontrar,
Por favor, se coloque de pé. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 16 e verso de número 18. E eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Quantos podem dizer amém? Amém. Poder assentar, muito obrigado. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus, quando Ele estabelece, estrutura a sua igreja, e nós somos conhecedores, que os nossos irmãos católicos, eles dizem que a igreja está fundada em Pedro, mas há dois termos para falar de pedra e de Pedro. A palavra pedra no grego quer dizer petras, que significa pequenos blocos rochosos, ou quer dizer petras, que significa uma rocha inabalável, e a palavra Pedro quer dizer petros, que significa pequenos blocos rochosos, e petras, uma rocha inabalável. E o apóstolo Paulo, quando ele diz ainda, quando escreve a sua epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo, se eu não me engano, versículo de número 14, ele diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a principal pedra angular, ou pedra de esquina. Meus amados irmãos, e eu lembro quando o Senhor Jesus dissera no Evangelho de São João, capítulo de número 15 e versículo 16, o Senhor Jesus dissera: não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades antes, deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Quando o apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 4, e versículo de número 4, João diz: filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido o maligno, porque maior é aquele que está em vós. Amados irmãos, em primeiro lugar, uma igreja poderosa, ela é uma igreja missionária, é uma igreja representante de Deus na terra. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo de número 23 e versículo de número 2, o povo de Deus, ou a igreja de Deus, recebe o nome nos textos hebraico de Bet Gnésia, que ele quer dizer congregação. Em Salmo 22, versículo 22, esse povo recebe o nome de casa de Deus. E no Novo Testamento, esse povo recebe o nome eclésia, tirados para fora, escolhido do mundo espiritual para servir ao Deus vivo. E eu encontro o Senhor Jesus dizendo no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 5 e versículo de número 14, o Senhor Jesus dizendo: vós sois a luz do mundo. No versículo 16 do mesmo capítulo, o Senhor Jesus disse: para que vossa luz se resplandeça diante dos homens, e os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. No Evangelho de São Marcos, capítulo de número 16 e versículo 15, o Senhor Jesus faz uma reunião ministerial com seus discípulos e o responsabiliza com a missão evangelizadora, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo crente que testemunha do seu novo nascimento, ele é um verdadeiro missionário no estado, no país, na cidade, no bairro que ele mora. Ele é um verdadeiro missionário de Deus e deve proclamar as boas novas de salvação. O Senhor Jesus, no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 28, versículo 18, 19 e 20, o Senhor Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amados irmãos,
Há 3 veracidades teológicas aqui. A primeira, Jesus dizendo, é-me dado todo o poder. Esse poder que é dado a Jesus baseia-se no fundamento da igreja, porque a igreja, ela não está fundada nas placas denominacionais que a identificam. Ela está fundada e estruturada no poder de Deus. Segundo, Jesus responsabiliza a igreja e disse, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terceiro, o Senhor Jesus disse, e eis que eu estarei convosco todos os dias ante a consumação dos séculos. O segredo da vitória é que o Senhor Jesus permanece conosco, é que o Senhor Jesus está com esta igreja. A palavra pregai no grego quer dizer querugma, ou querigma, que traduzindo quer dizer proclamar com autoridade. O evangelho não é uma mensagem monótona, o evangelho não é uma mensagem camuflada, o evangelho é uma pregação revestida de poder de Deus. Quando o apóstolo São Paulo envia sua primeira missiva aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, Paulo diz, porque eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui em sublimidade de palavras persuasivas de sabedoria humana, porque nada me propus saber entre vós, senão a Cristo este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor, mas a minha palavra e a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas foi em demonstração de Espírito e de poder de Deus. Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 16, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. A palavra poder no grego quer dizer dunami, que traduzindo quer dizer dinamite. E quando Paulo diz que o evangelho é poder, Paulo está dizendo que só através do evangelho a igreja consegue bombardear o reino das trevas e permanecer em Bicaraí, o reino de Jesus Cristo. Estamos vivendo em dias difíceis, em dias trabalhosos, que muitos estão se esquecendo de pregar a palavra. No ano de 1999, estatísticas revelaram que na Bahia existia aproximadamente 8.000 centros de umbanda registrados, funcionando com alvará de funcionamento, com licença municipal, e mais de 16.000 funcionando clandestinamente. Às vezes nós olhamos para a igreja, olhamos para nós e nos perguntamos, é demônio demais para um estado só, mas é crente para pouco demônio. Se a igreja levantar revertida do poder de Deus, Satanás tem que recuar, Satanás tem que ir para o encostamento, Satanás tem que sair da frente, porque a igreja de Jesus é vitoriosa, a igreja de Jesus é poderosa. Ah, queridos e amados irmãos, antes da chegar em Ibicaraí, ouvia-se dizer mula sem cabeça aparecia na rua à meia-noite, ouvia Saci Pererê andava com a perna só, ouvia dizer que o caixão aparecia na esquina à meia-noite, mas quando a igreja chegou, a mula encontrou a cabeça, o Saci achou a perna, o caixão voltou de volta para a funerária, porque a igreja chega para fazer a diferença, a igreja chega para fazer a diferença, a igreja chega para fazer a diferença. Quantos vai fazer a diferença nesta noite, em nome de Jesus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
Amados irmãos, nós somos exemplo de Cristo, nós somos representantes de Deus na terra. Eu lembro quando o Senhor Jesus, aos discípulos foram ante Jesus e disseram: Senhor, os demônios ante pelo seu nome nos assujeitam. E Jesus disse: eu vi Satanás como raio cair do céu, mas não vos alegreis, porque em meu nome os demônios vos assujeitam, mas alegrais antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Quantos têm um livro escrito no livro da vida? Quantos tem aqui? Quantos tem? Levanta a mão, dá glória a Deus, porque Ele está aqui nesta noite. Bendito seja Deus para sempre. Uma igreja missionária, uma igreja que prega, uma igreja que anuncia, uma igreja que não teme diante das ameaças, que não teme diante das migalhas de Satanás, mas uma igreja que é cheia, uma igreja que tem autoridade, uma igreja que anuncia, uma igreja que não teme, mas uma igreja que deixa o poder de Deus se manifestar, uma igreja que deixa o Espírito Santo dominar. Mas quantos hoje nos diz: ah, mas como eu posso pregar? Como é que você me manda pregar? Eu não fui à faculdade teológica, eu não tenho nenhum diploma secular. Eu quero dizer uma coisa para você: o teu diploma aqui em cima não serve, o teu diploma aqui em cima não funciona. Se você puder estudar, estude. Se você puder concluir o seu curso secular, faça. Mas saia daqui sabendo de uma coisa: que o teu diploma aqui em cima não funciona. O que funciona aqui é o poder da genuína palavra de Deus. O que funciona é o poder da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Ah, querido, a Bíblia diz no Salmo 126, versículo 6: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará alegre com cântico de alegria, trazendo consigo seus molhos. Seus molhos é aquele que leva, é aquele que faz, é aquele que prega. O teu diploma não funciona. Que é um segredo? O que o diploma não pode fazer? Se não dá tempo ir para fazer teologia, se não dá tempo terminar o seu curso celular, o seu curso secular, eu quero dizer uma coisa: joelheologia resolve. Desça no jejum e oração, abra a boca, deixa Deus te usar, deixa Deus te dominar. Aleluia. Segundo lugar, uma igreja poderosa, ela é uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja cheia do Espírito Santo. Em Joel capítulo de número 2, versículo 28, é uma promessa que Deus faz à nação de Israel, e diz: e nos últimos tempos derramarei sobre vós do meu Espírito. Ah, queridos irmãos, esta promessa é uma promessa para o povo de Israel, que depois de Israel voltasse a prestar o culto genuíno a Deus e se arrependesse, o Senhor iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne. É a confirmação da profecia de Salomão em Provérbios capítulo 1, versículo 23: convertei-vos pela minha palavra e derramarei sobre vós o meu Espírito. É a confirmação da profecia de Isaías capítulo de número 44 e versículo 3: e derramarei água sobre os sedentos, rios sobre a terra seca, e sobre vós derramarei a minha bênção sobre tua posteridade. A Bíblia diz, cumprindo Atos capítulo 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre aqueles que esperavam, e cumprindo-se a promessa. Mas alguns querem distorcer a promessa de Deus, dizendo que esta promessa já não serve mais como base para o pentecostalismo, porque se cumpriu em Atos capítulo 2 e versículo 16, quando Pedro diz: aqui cumpre a profecia de Joel. Mas eles esqueceram de uma coisa, que é o Espírito Santo. Em Atos capítulo de número 2 e versículo 39, prorrogou a necessidade de carência, dizendo: mas
mas a promessa é para vós e vós outros e todos aqueles que estão longe, a quem o Senhor vosso Deus o chamar. Aconteceu, pois 8 anos do dia de Pentecostes em Samaria, em Atos capítulo 8, versículo 14. Aconteceu, pois 10 anos do dia de Pentecostes em Atos capítulo 10, versículo 24. Aconteceu, pois 20 anos do dia de Pentecostes em Éfeso, e esta promessa ainda é para os nossos dias. Alguém quer dizer, ou quando, amados irmãos, estão querendo distorcer aquilo que a palavra de Deus diz. Eu lembro quando os judeus indagaram a Jesus em João capítulo 6, versículo 28, dizendo: o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus responde em Atos capítulo 1 e versículo 8: e recebereis o poder que há de vir sobre vós, ó Espírito Santo, e ser-me-ei testemunha tanto em Jerusalém, em toda a Judeia, até os confins da terra. Ser-me-ei testemunha. Queridos e amados irmãos, a Bíblia diz, quando o Senhor Jesus fala para os seus discípulos em Atos capítulo 1 e versículo 4 e 5, estando com eles, lhes ordenaram que não ausenteis de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, porque de mim vocês ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós, nem muito depois desses dias, sejais batizados com o Espírito Santo e com poder de Deus. Ser batizado com o Espírito Santo, amados irmãos, é ser cheio do Espírito Santo. Algumas pessoas querem confundir, pensando-se que receber o Espírito Santo é receber o batismo com o Espírito Santo. Não, receber o Espírito Santo é um, e receber o batismo com o Espírito Santo é outro, porque o Espírito Santo você recebeu no dia que você aceitou Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 22: vós sois edificados para a habitação de Deus em Espírito. E o que é ser batizado com o Espírito Santo? É ser revestido, é ser cheio. As irmãs aqui mais antigas sabem que aqueles filtros de cerâmica, que quando a irmã enchia a parte de cima, que deixava a vela afogada, no outro dia a parte de baixo tinha enchido e a casa estava cheia de água para todos os lados. Ser batizado com o Espírito Santo é ser cheio, é ser revestido, é folgar a vela da alma e deixar o Espírito Santo encher, deixar o Espírito Santo encher. É aquilo que diz o salmista: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. E um crente cheio do Espírito Santo é gostoso, irmão. Eu lembro de um certo irmão, ele chegou na igreja, em todo momento, na hora do culto, ele dizia aleluia, glória a Deus. Os irmãos viam na oportunidade, ele dizia aleluia, louvado seja Deus. O pastor pregava com muita veemência, com muita eloquência, e ele dava glória a Deus toda hora. Aquela irmã antiga, aquela crente velha de banco, acotovelou o irmão e disse: irmão, você é novo decidido, não é? Ele disse: oh, como é que você sabe? Aí ela disse: ó, irmão, porque quando a gente é novo decidido é assim, a gente dá glória a Deus toda hora, a gente pula, a gente se alegra, mas depois de um tempo, irmão, essa alegria acaba, esse fogo apaga. O irmão disse: irmã, no dia que esse fogo apagar, eu aceito Jesus de novo. Aleluia! Quantos crentes que estão precisando aceitar a Jesus de novo? Quantos crentes que precisam voltar ao primeiro amor? Amados irmãos, eu lembro que quando Paulo diz: aquele que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo. No texto original diz: aquele que fala em línguas estranhas carrega-se a si mesmo. Os irmãos sabem que um carro com bateria carregada é alegria para o motorista, bate na chave, ele pega. Mas um carro com a bateria descarregada só vai no tranque, só vai no empurrão, só vai de banguela. Tem muito crente só vai de banguela, só vai na oração dos outros, só vai porque os outros estão orando. Mas esta noite aqui, nem que seja na banguela, Deus vai te pegar. Esta noite aqui, Deus vai te encher de poder, vai te dar autoridade. Tu vai sair daqui mudado. E eu descobri uma coisa na Bíblia, irmão: Deus gosta de movimento, Deus
Deus não gosta de água parada. Quem gosta de água parada é dengue, mas Deus gosta de movimento. A Bíblia diz, amados irmãos, que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas você pode estar me dizendo: olha, pregador, o Espírito é sujeito, profeta. O Espírito de Deus não é sujeito a ninguém. A Bíblia diz, Eclesiastes capítulo 8, versículo 8: o homem poderoso não pode pegar o vento com a mão. Vento no hebraico é ruach. Ai, irmão, e Jesus disse no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 8: o vento sopra onde quer, não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Vento no grego é pneuma. O Espírito de Deus, ele sopra onde quer, ele sopra onde achar lugar. Ah, mas espera aí, me explica porque o Espírito não é sujeito profeta. Não, é o Espírito do profeta que é sujeito profeta. O Espírito de Deus, ele não é sujeito a ninguém. Onde ele achar lugar, ele começa a se manifestar. Onde tem um crente aqui querendo ser cheio, vai ser cheio nesta noite. A Bíblia diz no Salmo 81, versículo 10: abre bem a tua boca e eu te encherei. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Crente que fica de boca fechada, que fica de boca calada, não recebe nada. Mas crente que abre a boca, dá glória a Deus, deixa Deus falar, deixa Deus dominar ele. Ele é cheio, ele dá glória a Deus e o Espírito Santo enche a vida dele. Eu lembro uma certa vez, o povo chegou para Moisés e disse: Moisés, por que Deus só fala contigo, Moisés? Manda que Deus fala com a gente também. Deus disse: então santificai, porque o Senhor vai falar convosco. O povo se santificou. Deus não gosta, irmão, porque Deus gosta de barulho. Deus gosta onde tem zoada, Deus está no meio. E a Bíblia diz que o povo santificou. E Moisés disse: vamos, porque Deus vai falar conosco. A Bíblia diz que quando ele se aproximou do Sinai, o Sinai fumegava. Houve trovões, som de trombeta tocava. E eles começaram a tremer. Crente frouxo, crente covarde, hoje Deus vai mudar a tua direção. Deus hoje vai mudar a tua direção. Hoje Deus vai mudar a tua direção. Deus vai abrir os teus olhos espirituais nesta noite, e você vai ver o que Deus tem para fazer na tua vida. E eles começaram a temer Moisés. Não, Moisés, peça para Deus não falar com a gente. Não, Moisés, você fala com a gente, nós não aguentamos ouvir a voz de Deus. Há quantos que não suportam mais ouvir a voz de Deus? Tem se envaidecido, não tem mais procurado ouvir a palavra. Deus nesta noite muda a tua vida e te dá vitória neste lugar. Eu lembro quando a igreja brasileira, algumas igrejas tradicionais estavam adotando o pentecostalismo. A igreja no Rio de Janeiro enviou um indivíduo para o exterior para estudar alguns idiomas, para investigar a igreja brasileira. Aquele indivíduo estudou 6 idiomas e foi para o interior do Ceará para investigar as igrejas pentecostais. E quando ele chegou numa das igrejas, ele sentou no último banco, não identificou quem era. Chegou a irmãzinha, a história diz, com a roupa mal afrojada, o chinelo, a correia amarela, outra correia azul. E quando ele estava sentado, a irmãzinha ajoelhou do lado dele. Enquanto ele estava sentado, a irmãzinha falava línguas estranhas, glorificava a Deus e ele ouvia. Terminou o culto, ele voltou de volta para o Rio de Janeiro. Chegou no Rio de Janeiro, disse para o pastor: pastor, em nome de Jesus, não me mande mais investigar a igreja de ninguém. Para com esse negócio, porque eu não vou mais investigar a igreja de ninguém. E o pastor perguntou: irmão, o que aconteceu no Ceará? Ele disse: porque eu vi uma irmã que mal sabia falar o português direito. Ela falou 6 idiomas que eu falo, ainda falou um que eu nunca ouvi falar. Você crê nesse Deus? Abra a tua boca, glorifica, eu deixo você adorar.
Eu deixo você adorar. Deixa o Espírito Santo te acender nesta noite. Você quer pregar com unção, você quer fazer a obra de Deus com autoridade. Uma igreja poderosa é cheia. Uma igreja poderosa é cheia. Uma igreja poderosa é cheia. Uma igreja poderosa, ela é cheia, é cheia, é cheia. Quantos aqui é cheio? Receba agora. Deixa Deus falar. Rabacasto comandacai, Rebeca tu comandarabacai, Reque tu comando comandachuia bandacai. Aleluia. Se os irmãos pegarem a enciclopédia britânica, lá no item avivamento, os irmãos vão observar que em todas as histórias do avivamento da igreja, línguas estranhas e profecia estiveram presentes, e todas as vezes que elas foram desprezadas, a experiência pentecostal foi suprimida e detida no meio da igreja. Eu lembro de quando um irmão novo decidido convidou um ateu para ir para a igreja. O ateu diz: rapaz, eu não acredito em Deus, como é que você me convida para ir à sua igreja? Ele diz: qualquer dia você vai chegar na minha igreja. Certo dia, o ateu estava na praça, quando olhou para a igreja do irmão, ele viu a igreja pegando fogo. O ateu correu, quando o irmão ouviu e o irmão olhou, o ateu estava no meio da igreja. Aí o irmãozinho correu e disse: irmão, oh, graças a Deus que você veio. Ele diz também: é porque é a primeira vez que eu vejo uma igreja pegar fogo. Aleluia. Eu lembro quando alguém chegou para Mude e diz: Mude, qual é o segredo que a sua igreja está cheia e a minha igreja está vazia? Aí Mude diz: quer saber o segredo? Faça da sua igreja uma fogueira. Faça da sua igreja uma fogueira. Você quer ver Deus mudar a tua vida? Você quer ver Deus impactar e Bicaraí? Faça do teu ministério uma tocha de fogo. Faça do teu ministério uma brasa acesa. Deixa Deus dominar a tua vida. Deixa o Espírito Santo alegrar você. Ah, queridos e amados irmãos, eu lembro-me de quando Jeremias traduzia as lamentações, de quando os hebreus estavam no cativeiro babilônico. Em Lamentações capítulo 5 e versículo 21, ele dizia: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos a ti, e renova os nossos dias como antes. Ah, amados, que falta nos faz de lembrarmos às vezes que a igreja não tinha aparelho sonoro como este que me auxilia, mas que a igreja havia um verdadeiro fervor nos corações dos crentes, que a igreja havia um verdadeiro fervor daqueles quando lançaram João Rus sobre a fogueira para ser queimado. Alguém disse: Rus, renuncia ao teu Deus e morra. João diz: hoje vocês matam homem, mas daqui 100 anos nascerá um que vocês não conseguirão matar. 102 anos depois nasceu Martinho Lutero, que revolucionou todo o planeta, porque quando se rebelou, quando pregou as suas 95 teses na catedral, em frente à catedral de Wittenberg, na Alemanha, Jesus precisa de crente que não teme a morte. Jesus precisa de crente que não teme as ameaças satânicas, mas que abre a boca e deixa Deus usar. Que abre a boca e deixa Deus usar. Você quer ser usado? Você quer ser um crente cheio? Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Eu quero saber nesta noite quem está cheio. Quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo? É tempo de ser cheio. 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 É tempo de deixar Deus trabalhar. É tempo de deixar Deus agir no meio da igreja. Rabacachoroco pequeno de querebe comandacatu. É você que Deus quer usar.
Pega na mão do irmão que está do seu lado, profetiza para ele e diz: é você que Deus quer usar, é você que Deus quer usar. Diz para ele: é você que Deus quer usar, é você que Deus quer usar, é você que Deus quer usar. Rebeque petecopoto manda cachúria. Rebendeia, calabachu, que mendei, chocomanda caia. É você que Deus quer usar, é você que Deus quer usar, é você que Deus quer usar. Levante a tua mão para o céu, levante a tua mão para o céu. Receba sobre a tua vida uma unção nova da parte de Deus. Receba a presença de Deus agora. Deixa Deus te usar. Deixa Ele tomar a tua boca somente por um instante. Eu deixo você orar, eu deixo você orar, eu deixo você orar. Você é instrumento exclusivo e peculiar de Deus. Você é instrumento exclusivo e peculiar de Deus. Eu deixo você orar, eu deixo você orar, eu deixo você orar. Ora agora, deixa a graça de Deus te dominar. Ai, chocomanda cachura bacai. Rebiando comanda cachura bacaia. Deus conta com você nesta obra. Deus conta com você nesta obra. Deus conta com você nesta hora. O mundo não viu o que Deus pode fazer por meio de um homem cheio do Espírito Santo. O mundo não viu o que Deus pode fazer por meio de um homem, de uma mulher cheia do Espírito de Deus. Deixa Deus te usar, crente. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. É a presença de Deus. Deus nesta noite vai começar a curar neste lugar. O Espírito Santo está me dizendo que está liberando uma unção de curas e milagres aqui dentro. Pessoas aqui agora vão começar a ser tocadas e vão começar a ser curadas aqui. Jesus vai tocando aí, vai tocando aí, vai tocando aí, vai tocando aí. Onde houver um adorador, vai ser tocado, vai ser tocado. Eu tenho ouvido nesses dias tantas pessoas por aí dizendo: eu vou para a academia porque a criminalidade está aumentando. Eu vou praticar o judô, vou praticar o jiu-jitsu para mim procurar me defender. Outros dizendo: eu vou comprar uma arma para procurar me defender. Outros estão por aí arrancando a roupa, posando nua, fazendo do seu corpo exposição e vitrine de Satanás. O seu corpo não é exposição do diabo. E eu quero te dizer com convicção nesta noite: Satanás não tem medo da sua arma. Satanás não tem medo de quem sabe karatê ou de quem pratica judô e jiu-jitsu. Mas Satanás respeita um crente que tem calo no joelho. Satanás respeita o crente cheio do Espírito Santo. Satanás respeita. Satanás tem que recuar. Hoje ele errou de endereço aqui hoje. Hoje ele errou de endereço. Ele errou de endereço. Porque Deus vai impactar a crente aqui. Deus vai impactar a crente aqui. Deus vai impactar a crente aqui. Fica de pé que eu quero orar por você nesta noite. Não vou pregar mais porque o horário já não nos permite, mas eu quero orar por você nesta noite. Ai, chocorra, mandai a calabaçu. Abra suas mãos para frente. Deixa elas abertas. Eu vou pedir a Deus para colocar uma brasa de fogo nas suas mãos aí. Onde tiver uma mão levantada, Deus vai colocar uma brasa de fogo para espalhar sobre esta cidade aqui. Onde tiver aqui uma mão aberta, Deus vai colocar uma brasa de fogo. Ó Deus, coloca uma brasa de fogo acesa na mão de cada crente aqui, Jesus. Uma brasa acesa, Jesus, na mão de cada crente aqui, Senhor.
onde houver uma mão aberta agora, ó Deus, coloca agora uma brasa acesa para espalhar sobre esta cidade, em nome de Jesus. Agora eu ministro sobre a tua vida uma cachoeira de poder. Receba agora uma autoridade de Deus sobre a tua vida. Receba, 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 receba. Enche! Rabacai comodo comanda rabada canta cadai repete que pete capata capata chuque pete. Aleluia. Surabacai chuque peteca. Chuque peteca manda subi. Remenda chuque peteca labacai. Sinta a graça de Deus sobre a tua vida. Deixa Deus te usar. Eu sinto o Espírito Santo gemendo aqui nesta noite, escolhendo. Deus está escolhendo aqui, Deus está escolhendo aqui. Deus está escolhendo homens e mulheres aqui nesta noite. Deus está escolhendo homens e mulheres aqui nesta noite. Deus está escolhendo homens e mulheres aqui nesta noite. Receba sobre a tua vida a unção de Deus. Receba sobre a tua vida a unção de Deus agora. Eu ministro sobre a tua vida a poderosa unção de Deus. Eu ministro sobre a tua vida a poderosa unção de Deus. Receba a poderosa graça de Deus aí. Enche a vida dele, Deus. Meu Deus, que aqui sobre o altar, que o Espírito Santo, meu Deus, possa tomar os homens de Deus que aqui são. Ó Senhor, que o Espírito Santo venha descer sobre a nossa vida de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Receba a graça de Deus sobre a tua vida. Oh, cheque peteca, chucopo comandar. Sei comandai a tu que peteca. Deus quer te usar hoje. Jesus chegou. Hoje é o dia, é o teu dia. Lá nas bodas de Caná, e o vinho a faltar. Hoje é o dia da tua bênção. Ele a água transformou em Betânia. Ele vai passar aí. Seu amigo ali morreu. Mas Jesus a ordem deu. Levante a sua mão. Adore a Deus aí. Deixa Deus te tocar. É sempre assim. Deus toca na tua igreja nesta noite. Quando Ele quer assim. Oh meu Deus, vai tocando agora, quando Senhor. Deus está presente, todo mal tem que sair. Quando Jesus chega, não falta peixe, não falta pão, não falta graça, não falta unção. Quando Ele está neste lugar, Deixa Deus tomar a tua a igreja vida. canta, não resiste e levanta. Ele está na festa, é só glorificar. Então glorifica, 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 Ai, a glorifica. Surabacá. Esse presente está. Então glorifica, 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 glorifica. Ele está nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Jesus chegou aqui nesta reunião. Ele está passando aí do teu lado. Teu coração. Ai, a Surabacá, manda cachure, becomanda catui. Tua Manda vida aí, manda chucopotocó. Aleluia.
Olha ele tocando aí, ó. Agora andando por aqui, aleluia, glorifica o seu nome. Deus! Tua bênção vai chegar. Eu tô vendo Deus fazendo uma obra grandiosa aqui. Quando Deus está tocando aqui. Aleluia, aleluia. Quando Deus está presente, aleluia, todo mal tem que sair. Quando Jesus chega, não falta peixe, não falta pão, não falta graça, não falta unção. Quando Ele está neste lugar, Oh, glória! chega, a igreja canta, não resiste, levanta, meu irmão. Ele está na festa, é só glorificar. Então glorifica, glorifica, glorifica. É só Glória a Deus aí! Jesus presente está. Então glorifica, glorifica, glorifica. É só você glorificar. Ele está nesse lugar. Então glorifica, glorifica, Oh, Deus! glorifica. Jesus presente está. Então glorifica, glorifica, glorifica. É só glorificar, glorifica. Ele está nesse lugar. Então glorifica, glorifica, glorifica nesta noite, igreja. Ele está aqui neste lugar. Jesus presente está. Então glorifica, glorifica. Deus está tocando aí. Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. Ele está aqui neste lugar.